na sua casa? Meio resfriado. Mas eu daqui não vou passar gripe para ninguém aí na sua casa. Mas essa gripe está forte, nos causando muita tosse. Quanta gente enfermo com essa temperatura esquisita que nós estamos vivendo, né? Calor, frio, vento, ninguém está aguentando esse negócio. E eu que também não sou de ferro coisa nenhuma, já dei a minha contribuiçãozinha e aí estou também com rouquidão, com tosse, por enquanto só por isso. O meu amigo Caio, o cameraman, amigo nosso aqui, já está meio de febrinha aqui já está esquentando, porque está todo mundo assim, né? Então, aí gente, tomar alguns cuidados que a medicina nos convida. Primeiro, bebermos muito líquido, muita água, muitos líquidos, qualquer líquido você pode e deve beber, porque estamos numa estação muito seca e é bom a gente umedecer o nosso organismo e dar a ele a oportunidade dele liberar as toxinas através do lugar próprio que é o nosso xixizinho, né? Então, nós precisamos nos nutrir com mais líquido, beber mais água. A outra coisa, evitarmos ambientes muito fechados, aglomerados especialmente, né? Aqueles ambientes muito fechados, e aí vão todos esses tipos que a gente sabe, os teatros, os cinemas, as danceterias e outros ias menos votadas, né? Então, as baladas, né? Está me dizendo aqui o Caio. Então, todos esses lugares estão aí possibilitando uma contaminação maior pelo vírus. Então, evitarmos aglomerações, né, de homens, de mulheres, de crianças, a gente precisa evitar. A outra coisa, e essa é muito importante, além de bebermos o líquido, nos nutrirmos bem, né? Especialmente utilizando-nos da vitamina C. Tomarmos com mais frequência a vitamina C, seja através das frutas, seja através dos medicamentos com vitamina C, sejam eles cápsulas, drágeas ou até, porque não, os efervescentes. Então, fica aqui uma utilidade pública nossa, entre aspas, de brincadeirinha, porque a dengue também está aqui, viu gente? Então vamos cuidar, todos aqueles cuidados que a prefeitura nos pede, os órgãos estaduais nos pedem, os órgãos de alguma forma federais nos pedem, não deixar juntar água, não colocar prato debaixo da plantinha que a gente molha, antes sim colocar areia ali, não é? Porque qualquer umidade que cair, a areia não deixa que o mosquito da dengue desove e procrie. Então, cabe-nos, e ao menor sintoma que você tiver, que são dores musculares fortes, dores de cabeça que não param, uma febre constante, corra a um postinho de saúde e vá até lá ver se você, ou você, homem ou mulher, não está dengoso ou dengosa. Esse dengoso nenhum de nós gostaria de ficar, né? Mas, tá aí, a gente tem que se prevenir. Então vamos lá, vamos cuidar um pouquinho de nós. Semana passada falamos o motivo de nós adoecermos, né? Hoje nós vamos fazer o inverso. E de não adoecermos? O que podemos fazer para nos tornarmos mais saudáveis? Muitos de vocês, durante o programa, ficou se perguntando, né? Bom, Ari explicou como a gente adoece. E como a gente pode fazer também para não adoecer, né? Antes eu lembro a você que você pode participar do nosso programa, ligando aqui para a Luana anota as suas questões, o Caio me ajuda a lembrar, se eu estiver errado, 2449-1427, é isso mesmo, Caio? 1423, isso, obrigado, Luana! A Luana falou lá da cabine para mim. Então, você pode ligar ao vivo para nós, você pode entrar em contato, pode fazer pergunta e nós teremos imenso prazer de ter a sua participação. Hoje eu quero especialmente dar um abraço aqui a uma telespectadora nossa, assídua, que sempre liga para nós e que eu tive o prazer de conhecer outro dia, a Cristiane. Um abraço para você, minha filha, com as bênçãos do Cristo sempre na tua vida e que teus objetivos sejam realizados, minha filha. Confie no que você acredita e vá em busca do que você acredita, tá bem? Mas foi um prazer te conhecer. Como a todos vocês que me encontram e me desejam felicidades no programa e agradecem pelo programa e me abraçam até. Outro dia uma senhorinha,
Esqueci de perguntar o nome dela, mas me deu um abraço e um beijo. Falou, o senhor não é aquele homem do programa? Falei, por coincidência sou eu mesmo. Falei, eu assisto sempre o senhor, fico muito contente, que bom, e me deu lá lascou um beijo lá em mim. Eu falei, oh, que coisa gostosa, né? Então, a gente assim agradece a todos vocês que estão semanalmente sintonizados no nosso programa. Como eu já disse, é um programa assim bastante simples, mas muito objetivo, né? Sempre muito objetivo. Eu lembro muito a você que nós somos espírito e corpo. Entre o nosso espírito e o nosso corpo, há um corpo intermediário, que hoje a ciência já descobriu e já deu até nome a esse. Chama de corpo bioplasmático, corpo plasmático, áurea plasmática, e que nós, os espíritas, desde o início do espiritismo, chamamos a esse corpo de perispírito. Isso, perispírito, porque ele está aonde o espírito está. E ele é um corpo semelhante a esse corpo que vocês veem. Tanto é que, se vocês à noite me verem e eu estiver dormindo, vocês estarão vendo o corpo perispiritual. Se por um acaso eu desencarnar e aparecer para alguma pessoa, esta pessoa estará vendo o meu perispírito, né? Então aquele fantasminha, entre aspas, é esse corpo plasmático, o perispírito. Então, todos nós, na verdade, temos o espírito, o corpo físico, e entre o espírito e o corpo físico, um outro corpo, chamado perispírito. Ele é chamado de semimaterial, ele não é um corpo denso como a carne, mas ele é muito semelhante ao nosso corpo físico. Bom, então, para nós não adoecermos, nós precisamos trabalhar algumas coisas muito boas com o nosso corpo. Primeiro, não judiar muito dele, não é? Estamos na Terra, um planeta de provas e expiações. Aqui vivemos as vicissitudes da vida, não tem jeito. Então, vez ou outra, vamos estar adoentados mesmo, mas não podemos estar sempre. Não podemos estar o tempo todo adoentados. Então, eu preciso preservar e cuidar um pouco do meu corpo físico. De que maneira? Eu preciso, então, fazer com que o meu corpo físico esteja protegido, bem alimentado, bem hidratado. Ah, bom, hidratado eu já sei que tem gente que vai dizer que bebe todas no fim de semana. Não hidrata ali? Sim, hidrata, mas traz com ele uma substância altamente tóxica, tanto para o cérebro, quanto para o fígado e para os rins, no fim das contas, que é o álcool, né? Então eu bebo muita cerveja, eu hidrato o meu corpo, mas eu também leso alguns órgãos físicos que me farão falta ali na frente. Então, quando nós estamos dizendo hidratar o corpo, é hidratar com substâncias aquosas e de preferência até a água pura, para que nós tenhamos o nosso corpo bem protegido. Porque você se lembra disso? Já falei em programa anterior que nós somos 70% água. 70% água. Sim, olha quanto de água nós temos. Então nós precisamos estar repondo essa água sem excesso, viu, gente? Que tem gente que acha que é para beber 10 litros de água por dia e aí sobrecarrega os rins, coitado. Não, dizem-nos a medicina de 2 litros a 2,5 litros por dia de água é um bom nível de hidratação. Também comermos com respeito ao nosso corpo, sem exageros, né? Outro dia soube de uma amiga minha, que uma parente dela foi internada na UTI pesando simplesmente 180 quilos. Estado gravíssimo, entrou num coma diabético e está lá internada sob 2 macas. Tal o que fez com o seu corpo físico. Então, acabou por estragar o corpo físico. Vale também para aquelas pessoas, você mais antigo deve lembrar,
de um conjunto, na verdade eram dois irmãos, chamado de Carpentins. E a moça, de repente, fez um quadro patológico, psiquiátrico, de anorexia. E foi à morte. Então, o excesso de comida e a falta de comida também fará com que nós venhamos a nos desencarnar, não é? Então, eu preciso cuidar do meu corpo. Então, cuidar do corpo é a primeira parte do negócio. A segunda é cuidar da alma. É cuidar do meu ser individual próprio. Muitos são os meus sentimentos que me adoecem. Você lembra que eu falei a semana passada que a raiva, o ódio, a preguiça, lembra? A tristeza, a melancolia, todos esses sentimentos adoecem o meu corpo físico por tabela. Porque essa emoção atrapalha toda a vibração celular que todos nós temos, gente. Todas as nossas células vibram. Elas têm um quantum de vibração. Quando nós alteramos o psiquismo delas, elas param nessa vibração ou vibram em excesso. Uma ou outra coisa provocará em nós doenças mais sérias, tuberculoses, hepatites, cânceres, doenças mais graves, por conta de nós nos deixarmos ser alimentados por esse veneno de nós mesmos. Chico Xavier nos dizia que Emmanuel, o seu protetor, disse-lhe que se você tirar algumas gotas de adrenalina, aquela que a gente libera quando estamos num nível de excitação, ou de medo, ou de preocupação maior, de raiva, a gente com raiva libera muita adrenalina. Se nós pegássemos 2 ml de adrenalina e injetássemos na corrente sanguínea do indivíduo, ele morreria em alguns segundos. Imagine que você está liberando isso no teu organismo com uma frequência muito grande. Então é necessário que nós cuidemos também de nossa alma, daquilo que somos eternamente, a alma, né? Aquilo que agora, uma vez criados por Deus, tornamo-nos imortais, né? Então eu preciso cuidar da minha alma. Eu preciso me livrar desses sentimentos agressivos. E olha que a mídia aí, do jeito que está, hein? Não nos dá sossego. Você já reparou isso? Às vezes a gente até nem quer pensar tanto, né, gente? Mas basta você ligar um telejornal, basta você ligar uma rádio, basta você abrir um jornal de página de papel ou um jornal via internet e você verá a violência adentrando ao seu psiquismo. Matou, roubou, estuprou, cortou, esfaqueou, levou, o tempo inteiro isso. Contei a vocês, há bem pouco tempo atrás, tendo uns pintores no meu consultório, um dos meninos, recém chegando pela manhã, disse-me: doutor, o senhor acredita que nós vamos ter uma nova guerra mundial? O senhor acha que as Coreias vão estar provocando uma nova guerra? Estou com tanto medo. Ele é jovem, gente. Um menino aí de 20 anos de idade no máximo. Já mostrando aquele temor, porque os noticiários o fizeram pensar assim. Não deram a ele sequer a liberdade dele equacionar melhor que está havendo uma disputa, bem verdade, e que pode até os homens são loucos, os homens bélicos são homens desequilibrados, nós sabemos, como os assassinos, como os violentos, são pessoas desequilibradas. E olha, gente, o planeta Terra está em fase de transformação, saindo de um planeta de provas e expiações e indo para um planeta de regeneração. Digo a vocês, conforme a orientação dos espíritos superiores, que na Terra, esses homens maus não encontrarão mais ressonância daqui a algum tempo, e aqui não conseguirão mais reencarnar. Pior para eles, porque lhes está programado um planeta primitivo, pois eles ainda agem emocionalmente primitivos, e haverão de estar reencarnando nos corpos dos primeiros homens habitantes
daquele planeta. Que tristeza, hein? Voltar tudo isso, depois de ter conhecido um corpo tão bem formado como o nosso, um corpo com tanta duração, com uma durabilidade tão grande quanto hoje o nosso corpo tem, voltar para esses corpos primitivos que mal passam dos 20 e poucos anos, como os animais que a gente vê hoje, como a maioria dos animais que a gente ainda vê, cachorros, gatos, também os homens primitivos duravam muito pouco. E olha, a maldade não mais existirá em nosso planeta. Mas nos adverte Emmanuel que todos nós temos que fazer a nossa parte. Não comenteis o mal, diz, pois o mal não merece sequer ser comentado. E é o que a gente mais faz, você já reparou? É tudo que a gente faz. Você está numa roda de conversa, de parentes, de amigos, de repente está lá você comentando algo que você viu, leu ou ouviu, né? E aí está você fazendo um comentário daqueles esdrúxulos, comentando mal. E nos diz Emmanuel que o mal não merece sequer ser comentado. Então depende de todos nós, não é, gente? Depende de cada um de nós, depende de você e eu e todos que aí estamos assistindo o programa, queiram modificar esse psiquismo para que as doenças também comecem a desaparecer mais rapidamente da Terra. Nos diz Joana de Ângeles, o espírito protetor de Divaldo Pereira Franco, que o homem está doente na Terra. O psiquismo humano adoeceu. O psiquismo humano está preso às emoções frágeis, apegado ao ter, ao possuir, apegado à materialidade da vida, apegado a sempre conseguir e conquistar bens materiais. Esquecem esse homem atual de buscar conquistas espirituais. Se eu perguntar a vocês que me ouvem e veem agora, quantas horas do dia você dá para a sua espiritualização? Quantas horas da semana você dá para a sua melhora espiritual? Em que você vai beber em conteúdos filosóficos, religiosos, cristãos, ou não, mas digamos que sejam cristãos, quanto você dá para você? E quanto em contrapartida você dá aos bens materiais? Ao comer, ao vestir, ao comprar objetos, cada vez mais queremos objetos novos, esses eletrônicos, informáticos, sejam eles na rede celular, ou nos notebooks, ou nos computadores fixos, não importa em que, os tablets da vida. Hoje temos visto crianças com 3, 4, 5 aninhos já trabalhando um tablet. Ari, mas isso está errado? Eles parecem que têm muito jeito, muita aptidão. Não estou dizendo que está errado. Mas você está dando a esta criança a seguinte informação subliminar: tudo que você desejar, você vai ter. E está aí uma grande mentira, não é? Porque nem tudo que nós desejamos, nós temos. Eu, Caio, a Luana, a gente pode querer ter um monte de coisa, mas que necessariamente eu não posso ter. E aí vem uma frustração muito grande. E se você não trabalhar bem isso nos adoece. Frustração é um dos maiores fatores de adoecimento de nossas vidas, como a solidão também. A gente, às vezes, tem milhares de amigos, de amigas, e no frigir dos ovos não tem nenhum. Pois a hora que a gente mais precisa, você vê tão poucos amigos que temos. Chegando uma pergunta aqui, Wagner. Boa noite, Wagner. Você também é um frequentador assíduo do nosso programa. Muita paz para você, meu filho. Obrigado pela sua participação outra vez. Você está dizendo assim: frequento uma casa espírita que não há psicografia. Por que umas têm trabalhos de psicografia e outras não? É uma boa pergunta, viu, Wagner? Porque começa daí, né, filho? A psicografia, você tem que ter o médium.
um médium especializado que possa trabalhar com psicografias de entes desencarnados. Médiuns estes, Wagner, que eles têm, de fato, uma especialização para atuarem como médiuns de psicografia. Aqui em Jundiaí, bem sabemos, são bem poucos os centros espíritas que trabalham com psicografias. É mais comum, sabe o que, Wagner? A psicofonia. Às vezes, o médium faz uma psicofonia e é dito àquela pessoa, olha, seu pai deu uma comunicação, ele disse para que você se acalme, disse que o seu trabalho vai dar certo, para que você tenha mais paciência com a mãe, blá, 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 do que a carta psicografada. Note que, na época de Chico Xavier, não eram muitos que faziam isso. Entre eles, Chico Xavier. Hoje nós temos no movimento espírita o Carlos Bacelli, o Celso Martins e alguns outros poucos companheiros espíritas que têm essa atribuição. O próprio Divaldo Pereira Franco, Wagner, ele está parando de fazer os trabalhos de psicografia. Ele prefere muito mais hoje instruir as criaturas e deixar esse trabalho para que outros médiuns apropriados o façam. Então, respondendo à sua pergunta, para se ter esse trabalho de psicografia de entes queridos desencarnados, Wagner, é preciso uma especialização do médium que escreve, do médium de psicografia, porque ele pode muito bem receber mensagem de espíritos, mensagem essas de cunho moral muito elevado, muito bacana, mas não o faz recebendo de entes queridos desencarnados, não é? Então, algumas poucas casas de Jundiaí se dão a este objetivo de trazer mensagens de consolo, mensagens de orientação a pessoas que perderam seus entes queridos. Não são mesmo, viu, Wagner? Muitos os centros que têm esse tipo de trabalho. Então, o centro que você conhecer, que seja sério, olha, presta atenção no que eu estou falando, hein? Que seja sério. Fuja dos centros, que o teu pai morreu ontem, dali 3 dias você vai no centro e já tem uma comunicação com teu pai. Fuja disso. Pois Kardec nos diz que esse tormento que o espírito fica depois de desencarnado demora muito tempo. De dias a anos. Muito tempo. Então, para que isso não ocorra, o espírito desencarnado tem que ter muita lucidez, tem que ter muito conhecimento, tem que ter bastante noção do que é o desencarne e o plano de lado da vida. E reconheçamos, hein, Wagner? São bem poucas as pessoas que têm esse atributo, que conheça bem estas coisas. Nem nós, os espíritas, vai aqui uma conversinha ao pé do ouvido, viu, Wagner? Nem nós, muitos dos espíritas, não vamos estar livres de, quando desencarnarmos, passarmos por esse tormento, por essa situação de não nos entendermos o que está acontecendo conosco. Vai demorar também uma época, um tempo, para a gente saber que agora não estamos mais pertencendo ao mundo dos encarnados, e sim ao mundo verdadeiro do plano espiritual, que é o mundo espiritual, não é? Deu para entender, Wagner? Obrigado, então. Obrigado pela sua pergunta. Foi muito legal essa sua pergunta. Eu estava dizendo que hoje uma das doenças psicológicas que mais está atuando no ser humano é a solidão. É verdade. As pessoas hoje não têm mais amigos para conversar. Sabe aquele amigo, aquela amiga, que você chega junto e conta para ela uma coisa, sabendo que aquilo só vai ficar com ela. Que ela não vai levar aquilo nem para o marido, nem para a esposa, não vai levar aquilo para ninguém, vai ficar com ela. Muitas vezes vai se penalizar, vai dizer, ô, coitada da minha amiga, ô, coitado do meu amigo, mas vai envolvê-lo em oração, vai envolvê-lo em prece, envolvê-la em orações, mas não vai passar para frente aquele conteúdo, porque são verdadeiros amigos. E aí nós perguntamos, né?
nesse mundo de solidão que a sociedade hoje vive, porque acabei de lhe dizer, a solidão vem porque nós preferimos o ter, o possuir, o conseguir coisas. E demoramos muito para fazer o ser dentro de nós. Nos desenvolvermos quando aprendermos a perdoar as pessoas, a desculpar as pessoas. Olha, gente, se você está aí alguns anos sem conversar com alguém, as coisas não estão muito bem dentro do teu coração, não. Você precisa trabalhar um pouco esse perdão. Quando eu digo perdão, não é ir lá, abraçar, beijar, dizer, eu adoro. Não falei isso. Mas perdoar. Esquecer o mal que lhe fizeram. Ai, Ari, mas foi duro. Ninguém falou que é fácil. Vai ser duro, mas uma hora tem que começar. Quando nós vamos começar? Vamos esperar o quê? A doença chegar? A enfermidade nos envolver? Eu estou vos falando hoje como podemos evitar a doença. Como podemos ser mais sadios. Homens que se envolvem com bem têm muito menos doença. Não que não tenham doença. Chico Xavier viveu envolvido com bem e teve muitas doenças. Catarata, angina, prostatite, fez cirurgias, sofreu de hipertensão, teve diabetes. Claro, o corpo físico tem tudo isso. Claro que ele também pode ter tido um pouco de culpa no cartório, ao se alimentar de uma forma mineira, né? Com excessos. Ele também pode ter não se ajudado muito. Não sei, não estou acusando, meu querido Chico, mas pode ter sido, não é? E da mesma forma, nós outros também podemos agir assim. Agora quero também te dizer, está na hora de nós trabalharmos esses valores psicológicos, psíquicos, emocionais. Está na hora de nós trabalharmos o nosso eu, o eu verdadeiro, o eu de alegria, o eu do perdão, o eu de ajuda, o eu de nos dar 3 minutos? O eu de nos dar a todos nós a chance de vivermos mais felizes. Olha, não se conhece na humanidade nenhum ser que tenha tido várias possibilidades de perdoar e perdoou que seja infeliz, que seja doente. O inverso é verdadeiro. O inverso é altamente verdadeiro. Eu já conheci pessoas que desenvolveram câncer porque criaram um ambiente, criaram um sentimento tão negativo com alguns dos seus familiares e que adveio depois um câncer naquele órgão que estava mais fragilizado na pessoa e advém um câncer. Não estou dizendo que todo câncer é de ordem emocional. Muitos são de ordem kármica. A pessoa precisa passar por aquilo para um aprendizado espiritual. Ele necessita daquilo. Então, para encerrarmos o programa, Caio já me falou, Ari, agora são só 2 minutos, está acabando. Foi bom estar com você na sua casa de novo, nesse bate-papo assim, sempre digo, bastante simples, mas que traz do meu coração para você uma honestidade muito grande. Vos falo com o coração. Gostaria de que vocês entendessem que eu também luto com tudo isso que eu vos estou dizendo. Não pensem que porque eu falo, eu já faço tudo isso. Claro que não. Não me veem dessa forma. Mas eu estou lutando. Eu já estou começando a querer mudar isso dentro de nós, dentro de mim. E é um esforço, é bem verdade, é um esforço. Mas que eu posso fazer? Se eu posso, você também pode. Porque nós somos... Vou falar uma coisa agora para você. Presta atenção. Farinhas do mesmo saco. Isso. Somos do mesmo milho. Somos do mesmo grão de trigo. Nós somos farinha do mesmo saco. Se uns podem, outros também podem. Para vivermos mais felizes, para sermos mais alegres e colocar a espiritualização na sua vida. Trazer Jesus para dentro da tua vida. Trazer Jesus para dentro da tua casa. Dentro do teu relacionamento familiar, dentro do teu relacionamento interpessoal, que você aproxime-se dos ensinos do Cristo que nos pede para perdoarmos até os nossos inimigos
e para que nos sintamos amados, porque Ele nos disse: amai-vos uns aos outros, como eu, Jesus, vos tenho amado. Muita paz a todos e até o nosso próximo programa, segunda-feira que vem. Até lá!